Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Ulisses Aguiar, sou escritor premiado e autor do livro e do método Poesia Viva. Neste vídeo de hoje aqui, eu vou lhe apresentar uma ferramenta simples e prática para lhe ajudar a encontrar e a abrir portas, ou, por outras palavras, uma ferramenta simples e prática para lhe estimular, para lhe ajudar a solucionar os seus problemas com melhor facilidade. Tá legal? Essa ferramenta, ela se resume a apenas uma pergunta. E essa pergunta é: o que você vê? Agora, além de conhecer a ferramenta, é necessário saber como se faz o uso dela. É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá legal? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes, alguns personagens também de livros, enfim, tudo para estimular a sua criatividade, refinamento do seu foco, como a gente teve a oportunidade também de comentar em outro vídeo aqui do canal, quando tratamos de uma parábola e poesia, de um dos vídeos da série Parábola e Poesia. Vou deixar um link para ele em algum momento aqui, tá bom? Agora, a pergunta: o que você vê? Existe um personagem chamado Sherlock Holmes e nele a gente consegue colher uma série de elementos bastante enriquecedores para os nossos hábitos, tá bom? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: em diversos momentos, Sherlock Holmes ele conta com o parceiro dele, o Watson, para desenvolver um pouco algumas das teorias que ele tinha. E volta e meia ele pergunta para o Watson: o que você vê? O que você enxerga aqui? Em outros momentos, tem um cara que está sendo perseguido por ele, finalmente é capturado, e pergunta: mas como você sabe dessas coisas todas? Como é que você conseguiu chegar a tantas deduções assim? Como é que foi isso? Aí ele responde: a minha profissão é descobrir aquilo que os outros não sabem. Ou, em outras traduções, a minha profissão é enxergar o que os outros não veem. Esse é o ponto aqui. Eu vou compartilhar com vocês brevemente um dos contos de Sherlock Holmes, como é que ele fez para solucionar o problema. Em diversas histórias, a gente percebe o seguinte: ele tem nas mãos o destino, sobre a determinação do destino da vida e da morte, da condenação ou da inocência de um outro personagem. Às vezes ele nem está procurando o problema vem até ele. E às vezes são casos que todo mundo já deu por resolvido, ou é misterioso demais, enfim. E para ele nada é óbvio demais. Diversos personagens falam: não sei mais o que eu possa fazer, eu estou sem saída, enfim. Casos bastante particulares que a gente teve a oportunidade de falar sobre uma outra forma, uma outra ótica, no outro vídeo que já fizemos aqui. O vídeo chamava Sem Saída. Vou deixar um link para ele também. Apesar de a gente não falar sobre Sherlock Holmes naquele vídeo, vale também como bastante instrução, tá bom? E o que acontece em Sherlock Holmes? Tem uma coisa que eu preciso pontuar bastante aqui. Uma vez que nós conseguimos despertar esse sentido de visão, uma visão criativa, uma visão inspiradora, não tem como voltar atrás. E é isso que a gente consegue também extrair desse personagem, do Sherlock Holmes. Num dos contos, o conto chama o Carbúnculo Azul. Carbúnculo é uma pedra, tá? Ele é inaugurado com um exame de um chapéu. Um chapéu simples, nada de interessante, pelo menos não um olhar comum. E desse chapéu, ele simplesmente está examinando porque um porteiro entregou para ele o chapéu. Ele começa a examinar o chapéu, faz uma série de deduções, junta com algumas notícias que acaba colhendo do jornal e resolve um caso que ninguém teria a menor ciência de como é que ele conseguiu chegar nesse resultado. Em outro problema que ele vai resolver, esse daí foi um conto que eu achei particularmente interessantíssimo. Ali no fundo eu deixei uma box de contos do Sherlock Holmes, eu achei bem construidinha mesmo. Tem um capacete do Homem de Ferro ali também, mas depois a gente vai entrar nesse detalhe, qual o motivo dele estar ali. A única coisa que você não pode ver aqui é o capacete acender sozinho, isso daí você não pode ver. Se isso acontecer, tem alguma coisa errada aqui. Mas isso não vai acontecer, tá? Não vou te assustar nem nada, nem sei fazer isso sozinho. O que acontece nesse conto particularmente inspirador? Esse conto se chama A Malha Negra, ou A Banda Negra, Banda Negra não, A Banda Malhada. O que acontece nesse conto? Tem duas irmãs, uma delas vai se casar e acaba morrendo. A morte dela é bastante misteriosa
E a outra irmã, ela pede ajuda por Sherlock Holmes, uma vez que a polícia local, diversos investigadores, se debruçaram no caso, se debruçaram sobre o caso e não conseguiram achar nenhuma solução. De modo que acaba sendo uma morte tida por misteriosa ou a pessoa havia morrido de susto. Ah, era uma menina que se assustava fácil. Eles acabam justificando sobre esse ponto. Isso é uma coisa que, mesmo nos nossos dias, acaba acontecendo. Coisas que a gente não consegue encontrar uma solução e a gente justifica aquilo como normal. Ah, é normal, sempre foi assim, sempre será assim, enfim. E nesse conto aqui, o Sherlock Holmes, ele ouve tudo, como em outros contos, ele ouve tudo, nos mínimos detalhes, e ele fala que é aí que se encontra o segredo. Diversas oportunidades, inclusive, só de ouvir a história ele já mata o problema. E nesse conto, ele não consegue matar o problema apenas pela história. Ele reduz a algumas teorias sim, mas ele vai ao local dos eventos, ele vai ao local da morte da irmã da moça para avaliar o que poderia ter acontecido. Ele examina cuidadosamente o quarto em que a menina havia falecido e ele descobre alguns elementos que são aparentemente desconexos. Mesmo para o leitor criterioso, mesmo para o leitor cauteloso, são coisas que passam notadamente fora da nossa percepção. E é bacana ver como isso tudo se desenrola apenas sob a perspectiva de o que você vê. Será que você está olhando atentamente? É mais ou menos assim. E a partir do momento em que a gente começa a treinar e a refinar e a desenvolver essa visão de olhar atentamente, saber perguntar o que estamos vendo, a gente começa a encontrar aquilo que a gente precisa encontrar, aquilo que a gente deseja encontrar. E o cérebro é ótimo em resolver esse tipo de equação, porque o cérebro procura ordem e coerência. E quanto mais a gente oferece um problema para ele resolver, mais ele procura resolver, mais ele procura justificar. Então, dependendo dos enigmas que a gente passa para o nosso cérebro responder, melhores soluções ele vai encontrar. Ele faz isso um hábito. E é isso que o personagem Sherlock Holmes faz em todos os contos, com brilhantismo, maestria. A intuição dele chega a ser quase premonitória às vezes. Para os outros, né? Para ele, porque já virou um hábito. Aí ele chega a esse quarto, ele percebe alguns elementos. Eu vou falar aqui para você que você já comece a tentar descobrir alguma coisa aqui, tá? Onde a gente vai chegar. Ele percebe que a cama da moça estava fixada ao chão, não tinha como tirar a cama do lugar. Ele percebe que havia um sino no local para chamar uma criada, o sino teria que bater no quarto da criada, puxando uma corda. Só que a corda nunca havia sido puxada, porque nenhuma das duas irmãs tinha esse hábito. Foi uma corda que foi instalada, foi um sino que foi instalado por demanda do padrasto delas. O Sherlock Holmes dá uma olhada naquilo, examina tudo e puxa o sino com força, puxa a corda do sino com força. E nada acontece, o sino não toca. Ele não fala nada e continua procurando no ambiente o que mais tem de diferente. Ele encontra uma fresta bem pequena mesmo, de modo que aquilo ali não poderia passar nenhum rato, de tão pequena que era, mas ele achou aquilo muito relevante. Um elemento que os investigadores haviam dado por absolutamente irrelevante. Ele examina outros elementos, ele vai aos quartos adjacentes, ele vai ao quintal, enfim, ele investiga muita coisa. E ele consegue matar a charada envolvendo o buraco na parede, que era bem sutil, bem suave, a corda que pendia do sino que não funcionava, mas a corda tinha sim uma função. A corda tinha uma função para o assassino que havia instalado ela ali. Assim como o buraco na parede, que era bem fininho, tinha uma função também para o assassino que morava no quarto adjacente. Isso é bastante interessante de ver que são elementos que são aparentemente desconexos, ganham conexão quando se sabe o que está procurando. Ele soube fazer a pergunta, o que você vê? E ele soube o que fazer com as respostas. Eu vejo uma corda, por exemplo, que não toca um sino. Ok, mas eu também vejo uma cama que está fixada no chão. Eu vejo um orifício que deveria servir para respirar o quarto, mas ele não dá para uma ala de respiração. Ele dá, na realidade, conexão com outro quarto. Qual o motivo disso? Ele vai fazendo sucessivas perguntas de o que você vê. E o Watson ali é uma metáfora bastante interessante aqui, trazendo para a gente, da seguinte maneira. São as perguntas que nós fazemos conosco, no seguinte sentido.
Como funciona isso? Como isso liga com aquilo? E assim sucessivamente. Esse tipo de processo é responsável, por vezes, por desenvolver preocupações severas ou também por desenvolver soluções brilhantes, soluções bastante acertadas, que às vezes podem ser interpretadas por outras pessoas como quase que premonição, sendo que o nosso cérebro não trabalha dessa maneira. Ele trabalha articulando, concatenando uma série de processos que às vezes escapam da conexão objetiva. Mas ele conhece a resposta, ele chega a ela. Da mesma forma que o Sherlock Holmes era um mestre em determinar a inocência ou a culpabilidade dos indivíduos, tinha a chave da vida ou da morte de outros tantos personagens pela forma como ele solucionava os problemas, nosso cérebro guarda o mesmo mecanismo. E a ferramenta que destranca esse mecanismo, facilita, viabiliza esse processo, começa com a pergunta: o que você vê? Eu espero que você esteja anotando aqui aquilo que você achar pertinente. Diversas oportunidades aqui nos nossos vídeos a gente fala da importância de se manter um caderno para registrar esse tipo de anotação. A gente nunca sabe de onde vai vir uma inspiração, de onde vai vir alguma ideia, enfim, mas o cérebro ele capta, alguma coisa ele capta, e quando ele captar, você registra, tá bom? Outro personagem, agora trazendo para a raia de filme, aliás, antes de falar do filme, ainda com relação à visão de o que você vê, a forma como isso muda a realidade, inclusive, pode ser determinada, a título de exemplo, tá? Num vídeo muito breve que mostra daltônicos passando a enxergar pela primeira vez, desde jovenzinhos até já idosos. Eles tomam de óculos especiais e começam a enxergar as cores pela primeira vez. Essa é a mesma, ou pelo menos é semelhante à impressão de quando a gente passa a ver que um problema, às vezes, ele não é monumental. Às vezes, um problema que a gente encara como sem solução, ele tem sim uma solução. Basta adotar a pergunta certa, a ferramenta certa e saber o que fazer com as respostas derivadas dessa pergunta. David Copperfield ele fala que a gente consegue se sentir muito rapidamente melhor. Nós conseguimos nos sentir melhor muito rapidamente dependendo da mágica que nós temos, dependendo do tipo de mágica que nós pratiquemos em nossos dias. Eu coloquei um vídeo de inspiração envolvendo David Copperfield, depois você dá uma olhada também, tá bom? Isso é particularmente importante porque trabalha envolvendo o mesmo ponto que a gente está abordando aqui. O que você vê? Ou no caso dele, qual é o tipo de mágica que você traz, que você pratica no seu dia a dia? Aqui podem ser perguntas ou afirmações positivas ou perguntas ou afirmações negativas. Como a gente processa os nossos pensamentos, querendo encontrar soluções que justifiquem quais circunstâncias? Circunstâncias de sem saída, de não consigo, ninguém quer conversar comigo, blá 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 blá, negatividade, ou circunstâncias de o que eu posso fazer para chegar a tal ponto, o que eu posso fazer para conseguir tal objetivo, o que eu posso fazer para me sentir melhor. Perceba que são perguntas que estimulam o seu o que você vê. E são perguntas de o que você pode fazer. Isto é um exemplo, tá? O seu cérebro vai articular outras perguntas tantas para te fortalecer também ao longo desse processo. E, voltando então a falar da ferramenta, o que você vê, vou falar agora do Homem de Ferro, e é por isso que tem aquele capacete ali atrás. No primeiro filme do Homem de Ferro, quando ele está na caverna, não sei se você assistiu esse filme, não sei se você lembra a cena, enfim. Mas eu vou comentar aqui, tá? Mas aos poucos a gente vai falando em outros vídeos. Enquanto isso, se você puder assistir ao filme, vale muito a pena assistir, sob essa ótica que eu vou lhe apresentar agora. O que acontece? Tem uma cena em que ele está na caverna no primeiro filme. Ele está lá, mantido encarcerado, maravilha. Aí ele apresenta uma série de desenhos, rabiscos, aparentemente, em um papel como que papel de seda, papel manteiga. Papel manteiga, mais ou menos parecido com isso, umas transparências. E apresenta isso para o colega de cela dele, que é outro cientista, e fala para o colega de cela: o que você está vendo aqui? O que você extrai desses desenhos aqui? Aí o colega de cela dele fala: sei lá, cara, não sei o que é isso, não consigo ver nada aqui. Aí o Tony Stark pega as transparências e achata tudo. E aqueles desenhos que aparentemente eram rabiscos ganham forma. E ele consegue ver, o companheiro dele de cela consegue ver que ali não são só rabiscos. Ele passa a enxergar que tem alguma outra coisa ali, que é o robô, é a forma. E o Tony Stark,
e o companheiro de cela, eles não estão enxergando no robô um robô. Eles estão enxergando uma forma de saírem daquele problema. Assim como no conto do Sherlock Holmes que eu falei agora há pouco, o assassino, ele não enxergava aquela corda que caía do sino como uma corda para tocar um sino. Ele enxergava aquela corda para tocar o sino como uma ponte que servia para que um animal, era uma serpente, entrasse pelo buraco no teto, que era o respirador, e deslizasse pela corda do sino para morder a pessoa que deitaria naquela cama. É interessante como algumas coisas ganham outros vieses conforme a gente se permite enxergar diferente. O que você vê faz total diferença. Enquanto isso, os captores do Tony Stark no filme do Homem de Ferro viram aqueles rabiscos todos, eles chegam a manipular os rabiscos enquanto o Tony Stark ainda é prisioneiro, e eles, como eles estavam querendo uma arma, né, um armamento, um foguete, eles acham que aquilo de alguma forma tem a ver com o projeto deles, porque o cérebro deles já estava condicionado para enxergar aquilo que eles queriam ver. Você está procurando um míssil ali? É isso que você vai enxergar. Depende do que eles queriam ver. Dependia notadamente da pergunta que eles haviam se feito antes de pegar o papel, porque já vinham com uma ideia preconcebida. A ideia preconcebida derivava da pergunta que eles haviam feito para si mesmos antes de pegarem o papel. Tanto é que eles não dão atenção para aquilo. De alguma forma, o cérebro deles havia já enxergado que aquilo, de alguma forma, faria parte do objetivo deles. Então, para eles não tinha problema, apesar deles não entenderem. Adiante, ainda no filme do Homem de Ferro, o vilão do filme pega esses mesmos rabiscos e para ele, cara, eu consigo enxergar um robô aqui, e para ele era um robô. Ele não extraiu a essência. A essência é uma metáfora aqui, aquela peça do peito do Tony Stark. Mas a gente vai falar sobre isso na série de vídeos que eu falei que eu vou fazer sobre o Homem de Ferro e o que a gente consegue extrair dos filmes. É extraordinário, é retumbante, sem brincadeira, é maravilhoso. Tô doido para compartilhar isso com vocês não têm ideia. E quando o Obadiah, o vilão, vê os desenhos, ele não tá tão interessado nos desenhos assim. Ele tá interessado mais na peça, naquilo que eles tiveram como capturar como robô. Tanto é que o protótipo final dele é quase a mesma coisa, a Mark I, é quase a armadura do Obadiah, a armadura do vilão, é quase idêntica à armadura protótipo que tirou o Homem de Ferro da caverna com algumas modificações. Fato é que chega um momento em que o Obadiah, o vilão, ele está por aqui já, porque os cientistas, que são vários, não conseguem enxergar no resultado. Aí o Obadiah fala, cara, o Tony Stark fez isso aqui com sucata e vocês não conseguem fazer com todos esses recursos aqui? Aqui é interessante notar que o Obadiah, como diversos outros personagens, ainda que de uma forma sutil, enxergavam de fato aquilo tudo como sucata, o material com o qual o Tony Stark, o material do qual o Tony Stark se valeu para construir a armadura. Só que para o Tony não era sucata. A lição que dá para extrair daqui, com relação à ferramenta que você vê, é o seguinte: por vezes nos nossos dias a gente se vê deparando com situações de pessoas não acreditarem que nós somos capazes, ou às vezes nós mesmos não nos enxergamos capazes de determinar uma solução, de resolver um problema, enfim. Diversos comentários eu colhi em grupos, enfim, pessoas, amigos, enfim, que dizem coisas do tipo, eu me sinto um lixo, eu me sinto acabado, eu me sinto isso e aquilo. Tem momentos, de fato, em que a gente se sente em estado de tristeza, em estado de baixos recursos. Porém, quando a gente usa essa ferramenta, o que você vê deixou de ser sucata, deixou de ser um robô, passou a ser a saída do problema. É assim que começa a brincadeira. O que você vê, tá bom? E agora a gente vai falar de um filme, na verdade de uma animação, de um desenho. Esse desenho é um desenho da Disney, se não me engano, e se chama A Princesa e o Sapo, tá? Esse desenho, A Princesa e o Sapo, eu não vou comentar o desenho, tá? Eu vou falar de uma cena específica, ou melhor ainda, de uma personagem específica e de uma cena específica. A personagem é a mocinha, digamos assim, e ela já começa o filme com 2 empregos, ralando pra caramba, barari barará. Porque ela não enxergava que aquilo era uma rotina exaustiva, excruciante, que minava as energias dela. E ela não enxergava dessa maneira, apesar do cansaço que ela demonstrava em um único momento no começo do filme, ela não enxergava dessa maneira porque o que ela via
era o sonho dela, era o negócio que ela iria construir em função daquele esforço que ela estava fazendo. Ela sabia que não era permanente, era uma coisa transitória. A gente comentou sobre isso no nosso vídeo de Sem Saída um pouco. E o que acontece? Chega um momento no filme, nessa animação, e é essa cena que eu quero compartilhar com vocês, que ela leva a mãe dela para conhecer o ambiente que ela vai comprar. O ambiente está caindo aos pedaços, está envelhecido, está com teias de aranha. Peço desculpas pelo barulho de motocicleta passando lá fora. O ambiente está envelhecido, com teias de aranha, está caindo aos pedaços, enfim. E a mãe dela fala para ela, nossa, cara, você comprou isso aqui? Nossa, eu não vejo nada aqui. E a menina começa a cantar uma música para ela. Essa música, basicamente, era a pergunta dela para a mãe. Ela apresentando a pergunta dela para a mãe. O que você vê? E ela mostrou para a mãe o que ela via. Ela mostrou para a mãe a visão dela. Começou a chover aqui, tá? Não sei se vocês estão ouvindo. E a visão dela era uma visão brilhante, colorida, um ambiente limpo, com clientes, prosperando, um ambiente mágico, um ambiente onde o sonho dela estava ali realizado de fato. Onde, para todos os efeitos, poderia haver sucata. Ela não enxergava assim. Ela enxergava o que vinha depois. Ela não enxergava o muro, ela não enxergava o obstáculo, ela enxergava o que vinha depois. Porque ela começou com a pergunta, o que você vê? Essa pergunta, às vezes, ela não é declarada, mas o que importa é o comportamento. Nosso comportamento traduz aquilo que de fato a gente está enxergando. E faz total diferença a gente escolher qual é o tipo de ferramenta a gente vai empregar. A ferramenta, neste vídeo aqui que eu estou apresentando, é uma pergunta. A pergunta, o que você vê? Mas as ferramentas são diversas. E aqui, uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma coisa bem interessante, e eu espero que, sem brincadeira, todos os momentos aqui em que de alguma forma você teve alguma inspiração, você teve alguma ideia, você já sabe onde usar a pergunta, eu tenho certeza que alguns aqui já assistindo o vídeo, já sabem, cara, eu já sei onde é que eu vou usar essa pergunta, cara. É isso, já tá anotando. Você também, cara, se chegou alguma coisa na sua cabeça, anota, registra, não deixa passar. A ideia, ela vai e vem, e às vezes ela vai e não volta. Então vale a pena anotar. Então o que eu quero compartilhar aqui com você para enfechar, para encerrar, é uma lição que eu colhi com o Anthony Robbins. O Anthony Robbins, ele tem, eu não sei se essa lição está em um livro chamado Desperte o Seu Gigante Interior, ou se está no Poder Sem Limites, mas eu acredito que esteja no Desperte o Seu Gigante Interior. O Anthony Robbins, ele fala que ele estava tendo aulas de corrida, de pilotar, se não me engano eram carros de Fórmula 1 ou uma categoria abaixo, e ele está conversando com o professor dele falando sobre por que os carros têm grande chance de colidir com o muro quando eles estão fazendo uma curva, ou por que outros carros têm uma menor chance de colidir com o muro. Ele não entende isso ainda. Aí o professor conversa com ele da seguinte maneira. Quando o piloto está pilotando o carro e perde o controle do veículo, ele começa a ir para fora da pista, o instinto dele faz com que ele olhe para o muro. E quando ele olha para o muro, é grande, se não total, a chance do carro colidir com o muro. Agora, aquele piloto que deixa o instinto de lado e faz o pensamento trabalhar e opta por enxergar a pista, veja, é a pergunta de novo, o que você vê? O muro ou a pista? O piloto que enxerga, não o muro, mas enxerga a pista, tem grandes chances de voltar para a pista e ir até o final. É isso. É o que você vê. Eu dei aqui vários exemplos para lhe inspirar. Falei de David Copperfield, falei que nós temos mais de um vídeo aqui no canal abordando assuntos inspiradores. Todo o conteúdo do canal é para lhe inspirar mesmo, para fazer diferença no seu dia, apresentar ferramentas que possam fazer de fato a diferença no seu dia, tá bom? A poesia, ela entra aqui justamente para afinar, refinar o seu foco. A poesia, ela reúne uma série de ferramentas ao mesmo tempo. Essa é a riqueza dela. Isso vem sendo estudado já há séculos no meio acadêmico. Mas em outros vídeos a gente pode até falar sobre isso. Mas o que eu pretendo aqui, nesses conteúdos todos, não é tanto falar da tecnicidade, do academicismo. É apresentar o que pode fazer de diferença para você. Tem várias ferramentas para estimular a criatividade, inspiração, autoestima.
Poesia reúne a maioria das ferramentas mais poderosas que a gente aprende em diversos treinamentos, diversos cursos, livros, enfim, não importa. É um instrumento simples e que faz a diferença. E poesia aqui tem duas formas de interpretar. Poesia enquanto texto poético mesmo, texto, tá? Ou poesia enquanto comportamento. Um comportamento poético, uma vida de poesia, uma vida mágica, uma vida de autenticidade, uma vida de integridade. Isso é poesia. E isso é o que faz a diferença entre ter um dia que seja maravilhoso e um dia que seja não tão bom, digamos assim. E esses dias de poesia e esses dias de não tão poesia dependem das perguntas e das respostas que nós colhemos em cima dessas perguntas, além de outros tantos recursos que a gente vai apresentar aqui nos nossos vídeos, tá bom? É por isso também que eu deixo uma série de vídeos com poemas curtinhos para que você consiga colher. Assim como tem remédios que, ou melhor dizendo, assim como tem venenos que machucam, que matam, gota a gota, também tem remédios que vivificam gota a gota. E esses remédios são conteúdos rapidinhos, de inspiração, poemas rápidos para te levantar também, para te dar energia, para te inspirar bastante, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, tenha anotado bastante, tenha se divertido muito. Meu nome é Ulisses Aguiar, sou escritor premiado, programador neurolinguista e autor do livro e do método Poesia Viva. Espero que você tenha gostado, fique com a gente para os nossos próximos conteúdos. Até logo, tchau, tchau.